Oi, bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma reflexão que permeia os nossos dias. Me fez muito bem ter essa percepção, Deus me permitiu perceber isso e eu pensei em compartilhar com vocês. E em relação aos momentos em que nós nos irritamos às vezes, né, nos impacientamos com os defeitos das outras pessoas, né, aquilo que a gente observa como algo que nos incomoda. E Deus me fez perceber que muitas vezes não é tanto aquilo que a outra pessoa fez que me incomoda, não é tanto o defeito dela que apareceu que me irrita, mas muitas vezes é o que ela expõe que há em mim através do jeito dela ser. Sim, tem coisas que nós precisamos trabalhar, nós precisamos melhorar, com certeza, né? As pessoas à nossa volta também, mas eu tenho percebido, né? E quanto mais eu olho para isso com silêncio, com atenção, antes de reagir, eu consigo perceber que muitas vezes o que me irrita de verdade não é tanto o que a outra pessoa fez para mim, um defeito dela no dia a dia, mas o que ela desperta que há dentro de mim. Então, na verdade, ela demonstra a minha impaciência, né? A minha, como diz São José Maria Escrivá, né? Quando a gente se irrita porque tá nos faltando Deus, né? Tá nos faltando Jesus, a gente tá distante de Jesus. Então, na verdade, o que acaba por me irritar é a minha distância de Deus, é a minha impaciência, a minha falta de virtude. E quando eu consigo olhar para dentro, né, aceitar isso com humildade, me perdoar por ainda não ser aquilo que eu deveria, né, não ser ainda tão dócil ao Espírito Santo de modo que ele possa me moldar e trabalhar em mim, por eu ainda não ser santa, né, por eu ainda estar tão distante desse ideal, eu olhar para mim com paciência comigo, me perdoar, fica muito mais fácil aceitar o que quer que as outras pessoas à nossa volta façam. Seja uma demora, seja às vezes uma rispidez, né? Um defeito aqui ou ali no dia a dia, a gente consegue tolerar muito bem, consegue tolerar muito melhor quando a gente consegue olhar para si, perceber a nossa falta de virtude que foi despertada por aquela situação e se perdoar. E aí sim fica mais fácil perdoar o outro, porque eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Então, em primeiro lugar, preciso me perdoar, preciso estar bem comigo. E esse bem-estar, né, nesse relacionamento comigo mesmo, essa cura que vai acontecendo, de eu me tratar bem, né, me perdoar, me aceitar desse modo imperfeito que eu sou. E me deixar ser conduzida por Deus, me deixar ser moldada por Deus nessa circunstância que mexe comigo, aí sim fica muito mais fácil a vida, muito mais leve. Porque a verdade é que se tudo acontecesse do modo como a gente gostaria, primeiro que não ia ter diversidade de pessoas, né? As pessoas seriam muito parecidas com a gente se fosse tudo ao nosso gosto. Todo mundo ia pensar da mesma forma, não ia dar certo o mundo. E em segundo lugar, se tudo acontecesse do modo como eu gostaria, eu não cresceria. Eu não teria por que evoluir. E crescer, evoluir, a gente superar aquilo que a gente é hoje, os nossos defeitos, as nossas misérias, dói. Ser podado dói. E Deus precisa, né, moldar a gente precisa se deixar ser moldado. Então, quanto mais eu me conformo com a situação, quanto mais dócil eu desejar ser, pedir isso em oração para Deus, né, a graça de ser dócil às mãos dele, a inspiração dele, né, a ação do Espírito Santo, mais leve a minha vida vai ficar. E aí eu não preciso que as pessoas sejam do jeito que eu gostaria, mas eu consigo viver bem e estar feliz e estar em paz em todas as circunstâncias, porque desse modo Jesus vai estar habitando em mim, né? A gente vai poder dizer com São Paulo, já não sou quem vive, é Cristo que vive em mim, né? E São Paulo também diz, eu já consigo viver na fartura, na penúria, né? Ele conseguia viver em todas as circunstâncias bem, porque Jesus realmente conseguiu reinar totalmente na vida dele. Então, essa reflexão que eu queria partilhar com vocês hoje. Espero que tenha feito bem e me fez bem pensar isso, tem tornado a minha vida mais leve
e espero que torne a vida das pessoas que convivem comigo mais leve, porque eu não preciso que a vida seja que seja tudo perfeito, que esteja tudo certinho, que não tenha nenhum desconforto. Na verdade, tudo isso é bom para mim, para que eu realmente seja aquilo que Deus deseja. Não é fácil, não tô dizendo que é fácil para mim, pela quantidade de defeitos que Deus precisa ainda me ajudar a superar, que Deus precisa trabalhar em mim. Mas é possível, e principalmente com esse pensamento, com essa reflexão, se tornou muito mais fácil, muito mais leve esse caminho. Não é fácil, mas se tornou um pouco menos difícil, digamos assim. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um abraço.